Uh. Yeah. Uh. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, palestrinos e palestrinas e a toda a comunidade verde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cezinha e agradeço a vocês mais uma vez a essa oportunidade de estar aqui visitando e estar conosco nesse vídeo em nosso canal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, deixem um like e divulguem nosso trabalho para mais e mais palmeirenses para fortalecer cada vez mais essa nossa força alviverde nesse universo gigante do futebol brasileiro. Beleza, galera? Um vídeo rápido, simples, em base de resumo do que foi essa partida em detrimento de Palmeiras e Fortaleza, né? Uma partida que significa um respiro perante a toda essa crise que tivemos aí, de certa forma nem crise, né? Mas esse mau momento que tivemos aí dentro de campo, a gente pode falar que crise seja, acho que acredito, do lado, né, mais político e não campo, né? Um jogo que teve suas diferenças em comum também com o comportamento da equipe em campo, e eu quero trazer esse ponto, além de alguns destaques que eu observei perante essa partida, né? A gente vê um jogo que o Palmeiras ele tem um controle ali no início do jogo, ele consegue ter aquela malemolência que ele costuma sempre ter, né? E também acho que pelo jogo ainda ter acabado de começar e ter aquele desempenho frio, mas bem cedo o Palmeiras faz o gol ainda com o Richard Rios ali naquela jogada de escanteio. E aí que entra a diferença sobre o comportamento dos últimos jogos para esse. Era nítido que o Palmeiras vinha tendo uma atuação muito mais intensa e massacrante no primeiro tempo, e no segundo tempo o time do Palmeiras tendo uma queda física muito forte, sendo muito sentida e sempre possibilitando com que o adversário se soltasse mais nos últimos jogos, todas as vezes que estavam acontecendo isso. E que neste jogo específico, apesar do Fortaleza ser uma equipe muito bem organizada pelo Vojvoda, ser um time que sabe o que faz também, mas o Palmeiras teve uma postura totalmente oposta, né? Não sei se dá para se entender que é óbvio que o Fortaleza se soltou mais pro jogo. Eu não vou entrar no mérito aqui do erro de arbitragem, porque a gente sabe que foi um pouco confuso, mas de certa forma não atingiu o resultado, ainda bem, devido a isso, né? Mas a gente sabe que foi uma questão um pouco complexa, porque não se sabe se foi dentro, se foi fora da área, o pênalti marcado, ou se também tá dentro ou não da regra, ou como que é o esclarecido isso. Mas em volta do jogo a gente vê que foi um sentido oposto, né? É óbvio que depois do gol o Palmeiras tentou, acho que, ter um pouco mais de segurança para o jogo e dando ao Fortaleza mais possibilidade de sair. O Fortaleza tendo muito mais chances de gols. Há quem diga que o Fortaleza até merecia a vitória, que eu não concordo, pelo segundo tempo que o Palmeiras fez, que foi muito bom, né? Mas isso que fez uma certa diferença entre esse resultado ser concretizado, né? Como eu venho dizendo e como eu disse, o Palmeiras vinha em uns primeiros tempos muito bons e segundos ruins, e que nesse fator foi o oposto, né? O Palmeiras fez um segundo tempo muito melhor, muito acima, né? As mexidas, algumas delas também surtiram muito efeito ali perante as ações que o Abel preteriu contra a equipe do Fortaleza também. E então acho que essa é a diferença que fez, acho que o time ser um pouco mais, como que eu posso dizer, foi um time mais assertivo perante a partida, e que também foi um fator que fez uma diferença muito positiva dentro do resultado, né? Eu acho que essa postura oposta também pode ser que tenha se trabalhado ali dentro do que foi visto, né?
perante aos últimos jogos, então acho que foi uma postura que o Abel preferiu adotar. Eu acredito que sim, mas também não posso afirmar isso aqui, mas a gente sabe que isso, tenho certeza que foi um fator que fez a diferença, porque o time não teve aquela decadência física no segundo tempo, né? Alguns destaques que muito me agradou e que eu vejo que aos poucos vai se soltando, vai se tendo veemência e muita eficácia dentro do elenco é a evolução que o Richard Rios vem tendo, né? E já alguns jogos com rotatividade sendo titular em sequência, e eu acho que pro Gabriel Menino ele tá perdendo essa condição aos poucos e vai ter que abrir uma concorrência quanto a isso, apesar de eu achar que ele ainda está jogando em uma posição errada, mas possa ser que esteja se acostumando ali e fez uma boa partida, assim como o Luiz Guilherme. Entrou muito bem, apesar de ser um jogador central que articula muito bem o jogo pelo centro, mas ele aberto deu uma condição muito mais diferente de profundidade, trazendo essa jogada para dentro, abrindo e fazendo aquilo que tanto o Scarpa fazia muito bem e que o Arthur soube fazer na sua chegada também, a facilitar o jogo do Rafael Veiga. Quando você tem jogadores com esse tipo de característica, o que acrescenta, o que cresce o Rafael Veiga, porque ele tem uma noção e uma domação de espaço tão grande para poder ter o seu jogo mais livre, que o Palmeiras cresce na criação, cresce na finalização de fora da área e cresce nas chegadas frontais também, principalmente em profundidade ou até mesmo aquelas laterais. Então, acho que foi um diferencial, não tenho nada que questionar isso. E a gente sabe que foi algo sempre muito efetivo dentro dessa partida. Vou deixar a tabela para vocês verificarem com algumas concordâncias e algumas coisas que surtiram no resultado na tabela, como uma forma de resumo. Ainda assim se vê esses 11 pontos de distância, né, do Botafogo. Mas é um campeonato que eu não acredito que seja um campeonato que o Palmeiras possa buscar, como eu já disse aqui, mas acho que tudo pode acontecer porque essa campanha do Botafogo ela me lembra muito o do Corinthians de 2017, né, que conseguiu virar o turno acima dos 40 pontos, se eu não me engano, né? Mas é deixar rolar, é deixar acontecer. Eu sei que as equipes oscilam, mas o Botafogo tem certas vantagens que o Palmeiras não tem, né? E então eu vejo que esse jogo a jogo ele vai possibilitar muito mais tanto os pés no chão quanto as coisas acontecerem naturalmente. Tá bom, galera? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Peço que deixem um comentário, curtam o vídeo, compartilhem, deixem um like e a gente vai fazendo mais vídeos aqui para vocês conforme as coisas forem rodando. Beleza, galera? Forte abraço. Valeu!